E aí galera, tudo bem? Meu nome é Aliadne e eu sou responsável pelo Jobs, que é a plataforma de serviços da Eduz. Hoje eu vou estar aqui nesse bate-papo com vocês, mostrando como você, produtor digital, pode escalar suas vendas através da delegação de serviços, tá bom? Então vamos lá com a gente, mais um conteúdo educacional aí da Black Friday. Vamos lá! E aí pessoal, antes de mostrar para vocês como vocês vão delegar as suas vendas através da delegação de tarefas, eu trouxe aqui um produtor para vocês conhecerem, que é o Rodrigo Mourão. E aí, Mourão, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, se apresenta aí, Mourão, conta um pouco pra gente da sua trajetória. A gente quer saber, né, o tema de hoje aqui da Black Friday é como delegar tarefas e escalar com isso nas vendas, né? Então, conta um pouco da sua trajetória e como foram os seus resultados até agora. Beleza, legal. Bem, pessoal, meu nome é Rodrigo Mourão, sou produtor aqui da Eduz há 5 anos, né? Eu tenho uma escola para programadores. Eu costumo dizer que só tem 2 tipos de pessoas que têm usuários na vida, né? Traficantes de drogas e programadores. Então, a nossa vida não é fácil. Vender para eles, mais difícil ainda. Mas mesmo nessa dificuldade, com um público extremamente reduzido, bastante analítico, eu tenho um resultado expressivo. Eu já me tornei Black Belt da Eduz, já há alguns anos, e com uma lista estupidamente reduzida. Eu tenho aí uma lista de e-mails de cerca de 7, 8 mil pessoas e nunca fiz grandes investimentos em tráfego. Na verdade, tem uma história muito interessante. Se você for lá na página da Eduz, na home da Eduz, tem um vídeo meu contando um pouco a minha trajetória e eu falo que eu comprava curtidas a R$2. Mas tem um ponto importante em relação à delegação de tarefa. Eu posso dividir a minha jornada e os meus resultados na RM Factory com vendas na internet entre antes de delegar, né, e depois de delegar, né? Então eu tenho AD e DC. Não é antes de Cristo e depois de Cristo, não. É antes de delegar e depois de delegar. Porque assim, todos nós, e você que está aí, você há de convir comigo, a gente tem um bichinho na nossa cabeça que fica dizendo para nós que se nós não fizermos, ninguém vai fazer tão bem feito quanto a gente, né? Que só você é o suprassumo de fazer a melhor página, a melhor copy. Então presta atenção numa coisa, nos últimos 3 anos eu já mentoreei mais de 350 empresários. Se você falar no meu Instagram, você vai ver pessoas que investiram R$2.000 e faturaram R$10 milhões. E tem uma frase que eu digo para eles o seguinte, eu falo assim, ó, aquilo que qualquer um pode fazer, dê para qualquer um fazer. E faça você aquilo que só você pode fazer. Eu aprendi isso de 3 anos para cá. Porque até então, eu editava meus vídeos, eu fazia minhas páginas, eu escrevia meus e-mails, eu fazia os meus eventos, eu ligava para hotel para agendar. Eu achava que não, deixa eu fazer porque, sabe, isso era o quê? Era a minha mente me mantendo na zona de conforto. Foi muito difícil para mim, foi muito difícil, muito dolorido delegar aquilo que eu fazia. Só que se eu não tivesse feito isso, o meu negócio não escalaria. Eu vejo muita gente falando na internet sobre escala de negócio, eu vejo muita gente falando na internet sobre crescer e faturar mais, só que presta atenção numa coisa, é business, não é achismo. Não é tentativa e erro, é business. E existe uma coisa dentro do business chamada investimento. Ou você investe grana, ou você investe tempo. Dos dois, qual é o mais caro, grana ou tempo, na sua opinião? Tempo. Com certeza. Porque o tempo, se você perde, você não recupera. Dinheiro, se você perde, você pode recuperar. Então, o processo de delegação, ele foi essencial para que eu tivesse os resultados que eu tenho hoje. Foi dolorido, eu passei um ano muito difícil, mas hoje eu estou aqui gravando esse vídeo e eu tenho uma equipe lá trabalhando trabalhando comigo para ter os resultados sem que eu tenha que meter a mão. E eu posso me dedicar naquilo que eu sou bom, que é a estratégia. Presta atenção numa coisa, eu vou dar uma dica aqui para você que quer vender muito na Black Friday, mas quer vender muito na Black Friday. Foque na comunicação com o seu público, porque isso sim, você que é coach, ninguém vai falar com o teu público como você. Você que é terapeuta, ninguém vai falar com o teu público como você. Você que é personal trainer, ninguém vai falar com o teu público como você. Você que é um educador financeiro, ninguém vai falar com o seu público como você. Você precisa de autenticidade, essa autenticidade é sua. Não tem como você delegar autenticidade, mas você pode delegar funil de venda, e-mail, página de venda, você pode delegar stories, edição de stories do Instagram, você pode delegar administração de rede social, você pode delegar gestão de tráfego. Só que enquanto você está tentando abraçar o mundo com a perna, você está perdendo o bem mais precioso que é tempo. Então, eu demorei a entender isso. E quando eu entendi que eu posso ter pessoas melhores do que eu naquele assunto, me ajudando para que eu possa alcançar o meu real potencial, a chave virou para mim.
o meu negócio começou a crescer, começou a prosperar e eu comecei a trabalhar de forma operacional cada vez menos e trabalhar de forma estratégica cada vez melhor. Pensando em novas campanhas, pensando em novas formas de me comunicar, pensando em novos produtos. Tempo que eu estava, às vezes, perdendo criando uma página de venda. Então, a delegação, para mim, foi essencial para esse resultado. Muito legal aí ouvir o que o Mourão, a história, né, do Rodrigo Mourão aí, produtor Black Belt da Eduz, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? O Jobs, que é a plataforma de serviços da Eduz, vai te apoiar nisso, nessa jornada de escalar as vendas através de delegação de tarefas. Então, bora lá, gente! E aí, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês agora como você, produtor digital, pode escalar suas vendas através da delegação de tarefas. Bom, para contextualizar, aí eu quero contar uma história para vocês. Desde quando eu tô na Eduz, né, desde 2017, eu vejo infoprodutores do mesmo nicho com resultados diferentes, em níveis diferentes, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo para ilustrar para vocês o produtor A no nível 10 e o B no nível 2, ou seja, o produtor A já vendendo, já escalando as vendas, né, consolidado no mercado, e o produtor B ali tentando vender, tentando sair do zero. E por que o produtor A está no nível 10 e o B no nível 2, sendo que eles estão do mesmo nicho, né? Eles estão no mesmo nicho. Eles trabalham na mesma... Eles vendem aí na mesma categoria, né? Então, pode ser que você esteja pensando assim, poxa, o produtor A, ele tá mais experiente, ou ele é mais didático. E não. O que a gente tem visto por aqui dentro da Eduz, né? O produtor A, ele tem um tipo de mentalidade e o B tem outro tipo de mentalidade. Inclusive, pode ser até que esse produtor B aí que está no nível 2, ele seja mais didático, ele seja mais experiente ou tenha mais conhecimento, né, do que o A. Então, o A, qual a mentalidade deles, né? A mentalidade desses produtores que estão em um nível maior, acima da média, eles pensam em delegar as tarefas deles, né? Eles pensam em contratar serviço e delegar tarefas. E o produtor B ainda está naquela mentalidade de, poxa, eu vou aprender a fazer tudo que eu preciso para poder vender, né? Então, existe ainda essa diferença de mentalidade. E eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem, então, escalar as vendas dessa maneira específica com a mentalidade desse produtor A, de delegar as tarefas. Então, aqui, para colocar todo mundo na mesma página, pessoal, né, para vender infoprodutos, né, os infoprodutores, os produtores digitais, eles precisam passar por algumas etapas, né? Então, aqui eu listei para vocês algumas etapas que os produtores eles passam para poder vender, né? Não necessariamente todos vão precisar passar por isso, né? Mas eu coloquei aqui o que a maioria faz, né? O que a maioria precisa para poder vender. Então, vamos lá. Conteúdo, né? A produção de conteúdo, seja e-book ou seja videoaulas. A produção e edição de vídeo, né? No caso de ser videoaula, precisa produzir, né, o vídeo de fato, precisa editar o vídeo, né, a copywriting, né, o copywriter, né, que é a pessoa que faz a copy, ele faz a carta de vendas, né, que é um texto persuasivo, com gatilhos mentais, para poder vender o seu conteúdo, e a página de captura, página de vendas, né, página de captura, onde você captura os seus leads para poder vender, captura os clientes, e a página de vendas, onde você de fato vende, né? O tráfego pago, ali são os anúncios que você faz para poder os clientes chegarem até o seu conteúdo. Então, aí, a maioria dos produtores, eles precisam disso para poder vender, beleza? E dentro desse escopo aqui que eu mostrei para vocês, tem esses dois tipos de mentalidade que eu citei agora. Primeira mentalidade, os produtores com alto resultado, né? Então, aqui, ó, produtores com resultados acima da média, que é o produtor A, que eu ilustrei ali para vocês. Então, o produtor A, ele tem aquela mentalidade de delegar tarefas, né? E por isso, né, esse é um dos motivos, né, o maior motivo, que ele tem um resultado acima da média. E o produtor com a segunda mentalidade, né? Produtores com resultados baixos, que é o caso daquele produtor que a gente citou do nível 2, o produtor B, né? Por que os produtores
com mais resultados são os que delegam tarefas e serviços? É uma pergunta aí que você deve estar se questionando, né? Por que que esses produtores com mais resultados, no caso do produtor A, por que que eles são os que delegam serviços, né? Beleza. Então, aqui tem 3 motivos que eu vou citar para vocês. Primeira, economia de tempo, né? Então, esses produtores que delegam serviços, né? Vamos pegar aí o exemplo do tráfego pago. Poxa, eu vou contratar alguém para fazer o meu tráfego, para fazer anúncios para mim, né? Eu estou economizando tempo, porque essa pessoa de tráfego, ela vai fazer muito mais rápido do que se eu fosse parar para poder aprender, se eu fosse parar para poder fazer de fato, né? Mesma coisa de uma página de vendas. Se eu contrato alguém para fazer uma página de vendas para mim, né? O prestador de serviço vai falar assim, ó, 7 dias, por exemplo. Então, esses 7 dias, provavelmente você levaria mais tempo, né? Você, eu, pessoas que não têm o conhecimento em programação, né? Tô falando eu também porque eu não tenho conhecimento de programação. Então, se você for delegar essa tarefa, você vai acabar economizando tempo, né? O tempo de estudo, o tempo de saber como fazer e a própria execução, fazendo, né? Resultados mais rápidos, se você economiza esse tempo, né, você vai estar fazendo o quê nesse tempo que você economizou? Gerando conteúdo, né, que é uma das partes mais importantes aí do negócio, você ter conteúdo, né? Então aí, juntando conteúdo no seu Instagram, nas suas redes sociais, você vai estar economizando tempo e gerando mais resultados. A terceira coisa que você vai ter é maior qualidade no serviço, né? Então, no exemplo do tráfego pago, se você contrata um gestor de tráfego, que é aquele que vai fazer o anúncio para você, vai ter mais qualidade no serviço, porque é uma coisa que esse prestador de serviço, muito provavelmente, ele já faz há meses, já faz há anos, vive daquilo, né? É diferente do resultado se você for parar para poder entender sobre o assunto e para poder fazer de fato, né? Então, por esses 3 principais motivos, essas pessoas têm mais resultados, né? Têm resultados acima da média. Qual a relação entre escalar as vendas e delegar as tarefas? Bom, então, recapitulando aí, pessoal. Qual a relação entre você escalar suas vendas e delegar a tarefa? Quanto mais você delega a tarefa, mais fácil é e mais rápido é de você escalar as vendas, né? Como identificar as tarefas que você precisa delegar para escalar as vendas? Então, a primeira coisa que você precisa fazer antes de delegar a tarefa é entender o nível que você está, né? Então, falando de nível, eu vou mostrar aqui para vocês 4 níveis diferentes para você olhar e se identificar. Então, de acordo com esses níveis, eu também vou mostrar para vocês o que é mais interessante de você contratar, tá bom? A ajuda que você precisa pedir. Então, o primeiro nível é o nível iniciante, né? Como vender online o seu conhecimento. Então, é aí para a pessoa que ainda não entende muito de marketing digital, pessoa que ainda não sabe das possibilidades de conteúdo. Então, assim, o primeiro passo é entender, né, sobre marketing digital e o que você pode vender, né? Então, você pode vender o e-book, videoaula, serviços, eventos online, eventos presenciais, né? Então, entender as possibilidades de conteúdos e o que você se sente mais confortável também, tá bom? E definir o posicionamento, né? Terceira coisa aí, definir o posicionamento. Isso você pode pedir ajuda de um consultor, né? Um consultor aí que possa dar a introdução para você desses 3 tópicos e que possa te contextualizar dentro desse mundo de vendas online. Se você está no segundo nível, né? O nível básico, o que seria esse segundo nível, Ariadne? É o conhecimento. Você já tem um conhecimento em marketing digital e quer começar a vender. Ou tem uma venda pingada, né? Uma venda aqui, outra lá. O que é muito importante para você nessa etapa, gente? Vocês definirem um avatar. Então, assim, para quem vocês vão vender, né? Então, definir o avatar significa definir para quem exatamente você vai vender, né? Para a sua venda ser muito mais certeira, para a copy, né? Que é o texto persuasivo, ser muito mais certeiro. Então, é muito importante. A página de captura, né? Onde você vai capturar os leads, para poder, de fato, aquecer eles, né?
gerar conteúdo para eles e depois fazer a venda. Já entra também ali na página de captura. Criação de logo, identidade visual, isso é interessante também para você não só fazer a página de vendas, mas também para você colocar ali nas suas mídias digitais, né, nas suas mídias sociais. Então, definir ali a identidade visual para saber onde, que cor exatamente, como vai ser o seu feed ali de notícias do Facebook, do Instagram, por exemplo. O funil de vendas, né? Funil de vendas são as etapas que o seu cliente vai estar com você. Então, a boca do funil seria ali talvez uma isca digital, um conteúdo gratuito, e depois ir descendo até ele fazer uma compra de um alto ticket, né? De um serviço, por exemplo, de até um evento presencial. Mídias sociais, né? Alguém que vai gerenciar suas mídias. E o copy, né? O copy a gente comentou já sobre os textos persuasivos. Então, são basicamente esses itens que você, que está no nível 2, vai precisar para poder escalar. Então, você vai precisar fazer a contratação dessas categorias aí. E gerar conteúdo, né? Gerar conteúdo. Isso basicamente só depende de você, que é o produtor digital, que é o especialista no seu assunto. Terceiro nível é o nível intermediário, então é para você que já faz vendas e quer aumentar ainda mais o seu alcance. Aqui a gente separou a gestão de tráfego, né? Que é o que a gente comentou sobre tráfego pago. Isso é muito importante para que o seu conteúdo, a sua oferta, a sua página de vendas chegue até os seus clientes, né? Então, aqui a gente sugeriu para quem está no terceiro nível, mas não é uma regra, tá? Às vezes você está no nível 2, né? Muitos produtores, inclusive, estão no nível 2, e mesmo assim eles querem já começar com o tráfego pago, né? Muitas pessoas indicam, inclusive, começar com o tráfego pago um pouco antes, tá? SEO, né, para o seu conteúdo estar ali relevante no Google, para que quem pesquisa já esteja ali, por exemplo, na primeira página. Produção e edição de vídeo, né? Esse produção e edição de vídeo, você vai acabar que em cada nível, né, você vai precisar desse tipo de serviço, dependendo do tipo de conteúdo que você gera, né? Se for videoaulas. Agora, se você trabalhar mais com e-book, com serviços, talvez você não precise tanto, tá bom? Só em vídeo não de vendas, né? Mas em vídeo que você vai publicar no seu Instagram ou que você vai publicar no seu Facebook, tá bom? Para poder gerar a campanha. E aí já entra também no tráfego pago, né? Então, tudo você vê que é um ciclo. Outra coisa, estratégia de vendas, esteira de produtos, né? Esteira de produtos, basicamente, poxa, eu vou começar vendendo ali um e-book, depois eu vou partir para uma videoaulas, depois eu faço uma outra sequência de videoaulas mais avançado, depois eu vendo uma mentoria sobre esse serviço, né? Um acompanhamento, e aí depois eu faço um evento presencial. Então, isso significa montar aí a sua esteira de produtos. Imposto de renda, né? Isso muitos produtores, eles chegam até a gente perguntando, né? Pedindo indicações sobre isso, inclusive. Então, é muito interessante você já ver isso desde o começo, tá? E escalabilidade. Então, assim, esse é o nível que você vai começar a escalar de fato. Então, ó, já faço vendas e quero aumentar o meu alcance. Então, é uma pessoa que já faz vendas e vai escalar de fato, né, através da contratação desses serviços, delegando tarefas para você ter mais tempo em gerar o seu conteúdo. O quarto e último nível, né, o mais avançado aí, é o pessoal que já é consolidado no mercado. Então, especialistas em determinado assunto que já são consolidados e querem criar autoridade, né? Então, o que essas pessoas fazem geralmente? Elas criam parceria com agências, com estrategistas digitais, tá? Então, o que é os estrategistas digitais? Eles abrangem agências, coprodutores, às vezes uma contratação de freelancer. Então, é uma própria equipe que você abdica de uma porcentagem para que eles te tragam mais resultados, beleza? E aqui entra também a esteira de produtos. Então, muito provavelmente, essa agência aqui que vai estar com você, esse estrategista digital, ele vai continuar a te ajudar,
vai continuar te ajudando na esteira de produtos, né? Então, se você já tem uma videoaula sobre determinada coisa, eles vão criar um e-book dessa videoaula, né? Um outro formato de conteúdo. Podem criar, por exemplo, podcast, que é um outro formato de conteúdo também. Então, aí, eles que entram nessa parte de estrategista digital. E se você estivesse perguntando assim, poxa, Aliadne, eu ainda não estou no quarto nível, mas eu quero contratar alguém para que essa pessoa possa me ajudar na minha esteira de produtos, na minha estratégia de vendas. Eu posso? Pode sim, e deve, inclusive, né? É muito indicado para que a pessoa, né, o estrategista digital, possa te dar um direcionamento, beleza? Quanto custa para contratar serviços e como faço isso? Então, gente, o preço, na verdade, ele é variado, né? Depende do serviço que você for contratar e depende da pessoa também, né? Se é uma pessoa muito experiente, uma pessoa com um estrategista digital com muita autoridade, né? Que você sabe, tem certeza absoluta que vai ter o resultado, vai, por exemplo, a página de vendas vai ser exatamente do jeito que você quer. Então, aí pode ser que seja um pouco mais caro, né? Se for alguém que ainda esteja iniciando, né? Um prestador de serviço de gestão de tráfego, por exemplo, eles cobram por porcentagem, né? Alguns, claro. Então, assim, você contrata o gestor de tráfego e vocês negociam a porcentagem de vendas. Então, aí, se vocês venderem X, esse X vai ser dividido 70% para um, 30% para outro, enfim. Então, o quanto custa é difícil mensurar, tá? E aonde vocês podem fazer isso, né? Onde você pode encontrar um estrategista digital, onde você pode encontrar um freelancer experiente, um freelancer que tenha bons resultados, né? Você pode encontrar isso no Jobs, que é a plataforma de serviços da Eduz, ela é focada em marketing digital. Então, assim, todos os serviços que você imagina, né, que você possa precisar, todos esses serviços que a gente citou aqui e outros, você consegue encontrar no Jobs profissionais que façam esses serviços, né? E lá no Jobs você pode entrar em contato com essas pessoas, pode ou contratar um freelancer específico, né? Que nem o exemplo que eu dei da página de captura. Ah, eu quero uma página de captura. Então você não quer fazer uma parceria, você não quer um negócio, você quer um serviço específico, uma edição de vídeos, por exemplo. Ou você pode contratar alguém que seja uma agência, né? Fechar um pacote com essa agência para que essa agência ela faça vários serviços para você, né? Então tem essas duas possibilidades. Ou até mesmo uma mídias sociais, né? Você quer contratar uma pessoa que faça gerenciamento de mídias sociais. O que significa isso? A pessoa vai fazer postagens para você, né? Criar conteúdos para você postar. Então, você vai mandar o conteúdo para a pessoa e ela já posta isso em uma forma didática, em uma forma que as pessoas vão querer ver, tá bom? Então, tem N prestadores de serviço, N agências, parceiros que você pode encontrar lá. Beleza, pessoal? Então é desse jeito que o Jobs vai ajudar você a escalar as suas vendas. Eu convido vocês a virem conhecer o Jobs, conhecer os nossos prestadores de serviço, né, confiáveis, que passam pela nossa moderação. Então, acessem lá a vitrine do Jobs e vamos escalar as vendas.